E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, revelou a interlocutores que tomou a decisão de deixar a corte antes do tempo limite. O magistrado completa 75 anos em maio, quando se faz obrigatória a sua aposentadoria, mas confessou a pessoas mais próximas que sua intenção é se aposentar do tribunal na última semana de abril. Lewandowski quer conversar com o presidente Lula sobre seu substituto, já que a questão ainda não foi tratada por eles. O nome preferido pelo ministro para ocupar a cadeira seria do jurista Manuel Carlos de Almeida Neto. Porém, o nome defendido por Lula é de seu advogado, Cristiano Zanin. E aí, Dantas? O Lewandowski deveria pegar ali a toga dele, se recolher e ir para casa, porque já é uma vergonha em si essa coisa de ministro do Supremo querer fazer sucessor. Porque isso indica o apego dele ao cargo. Ele acha que aquela vaga é dele. Esse é o maior problema hoje dos nossos homens públicos. Eles estão ocupando as instituições e acham que se tornam donos das instituições. Ricardo Lewandowski, eu tenho as minhas críticas aqui, acho que nem deveria ter virado ministro, mas agora deixa o cargo de forma antecipada, que é uma coisa que deveria deixar os nossos senadores em alerta, né? Qual o motivo de antecipar a sua aposentadoria? Por que tanta pressa? É a mesma pressa que o Lula tem também para fazer as coisas, resolver tudo do jeito dele, segundo a agenda hegemônica do PT. Tá todo mundo com muita pressa. A gente sabe o ditado popular, o que diz sobre quem vai com muita pressa, né, ao pote aí, com muita sede ao pote, quem vai, o apressado come cru. A gente tem uma situação que ela é esdrúxula, porque você tem um ministro querendo fazer o sucessor, os ministros colegas dele também se organizando para indicar outros nomes, o presidente que tem a prerrogativa, mas está querendo indicar um advogado pessoal, que não é só advogado, é um parceiro. O Zanin é da casa do Lula, o Zanin é afilhado do Lula, né? É quase um afilhado, porque ele é genro do Roberto Teixeira, que é compadre do Lula. Então, e o Roberto Teixeira é aquele que está com o Lula desde o seu início. A primeira casa que o Lula teve, assim como aconteceu com o sítio de Atibaia, não estava no nome de Lula, estava no nome de Roberto Teixeira. Essa parece ser uma coisa assim que pouca gente sabe, né? Mas que vem desde lá de trás, desde a origem. Roberto Teixeira, então, está em todos os lances polêmicos envolvendo a gestão do Lula, a Transbrasil, a Varig, a Lava Jato, o Triplex. Roberto Teixeira tinha ali um sujeito ali, um titular de cartório que ia no escritório dele para rubricar, fazer todos os atos de transferência de imóveis para cá, para lá, tudo que ele precisava, ele tinha um cartório ali à disposição e o titular sempre indo ao escritório dele. As relações entre Lula e Zanin, Roberto Teixeira e toda essa turma são muito complexas, são muito intricadas. É impossível você colocar um sujeito lá como o Zanin e dizer que ele terá independência. Eu estou, inclusive, à disposição do Zanin para ele me convencer do contrário, tá? Mas eu não posso criticar o Zanin por querer o cargo, mas posso criticar o Lewandowski por querer fazer um sucessor e o Lula por querer indicar o Zanin. O que acha, Zé? Olha, Vitor, eu defendo esse tipo de indicação para o Supremo, né? Há um grande debate, várias emendas à Constituição apresentadas, né? Só na Câmara eu conheço 6 emendas tentando mudar o método, mas eu acho que o presidente da República, ele tem autonomia e autoridade para indicar um ministro do Supremo, porque ele vem, né, lavado por votos nas urnas e tal. O que eu cobro mesmo é do Senado Federal. O método é bom, é o mesmo método americano. O que eu cobro é seriedade do Senado Federal para analisar. É normal que os ministros, o presidente indique os ministros, como o presidente Bolsonaro indicou o André Mendonça, muito ligado a ele, e o Nunes Marques, também ligado a um grupo que apoia o presidente Bolsonaro. E, de novo, cobro do Senado Federal. Numa conversa com o senador Plínio Valério,
Eu perguntei, senador, morro de curiosidade. Logo que alguém indicado para o Supremo Tribunal Federal, ele faz um périplo no Senado Federal. Ele visita os 81 senadores e tem uma conversa no gabinete ali, só os dois. E eu morro de vontade de saber o que eles conversam. E aí o Plínio Valério falou assim, olha, cada senador a sua conversa. E eu não me iludo, porque eles chegam lá, humildes, como pedindo, humildezinho e tal. No outro dia, quando eles assumem, se transformam em outras pessoas, nos pavões. Me disse um ministro do Supremo o seguinte, que na primeira semana, quando eles chegam no Supremo, eles chegam cheios de agradecimentos aos senadores que votaram, ao presidente que indicou, ao grupo que levou o nome dele ao presidente e tal. 15 dias depois ele descobre que ele não pode ser removido, o salário não pode ser reduzido e que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal até os 71 anos de idade. Ele muda de postura. Essa é a realidade. E alguns não mudam de postura e continuam fiéis. Existem vários casos dos que mudaram e dos que não mudaram, né? O Fux foi indicado por Lula e foi um resistente durante todo o trabalho. E vários outros foram indicados pela Dilma, Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula, e há nessa indicação da vaga aí uma pressão para que seja uma mulher e negra, inclusive, e a defesa do Zanin, que é o advogado de Lula. Mas, de novo, eu cobro, é do Senado, o Senado é que tem papel de fazer o filtro, o Constituinte deu aos senadores esse filtro, e agora o Lula não está tão forte assim para indicar uma pessoa debaixo da asa dele, não. O Senado é que tem que reagir. O Senado é que tem que reagir e fazer uma sabatina séria e aprovar ou rejeitar. O voto secreto é exatamente para isso. Até quando o Senado vai aceitar qualquer indicação de qualquer presidente da República, né? Você, Mota, o que acha dessa possibilidade de que o advogado do presidente seja indicado a ministro do STF? Mota? Olha, o Zé levantou um ponto interessante. É verdade que o método de indicação dos juízes da Suprema Corte é o mesmo no Brasil e nos Estados Unidos. A diferença está nas constituições, tá? O Brasil já teve 7, se eu não me engano. A atual, de 1988, já sofreu mais de 120 emendas. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789. Foi a única que eles tiveram até hoje e ela só recebeu 27 emendas. A Constituição dos Estados Unidos, ela se restringe a assuntos constitucionais. Já a Constituição brasileira trata sobre quase tudo. Por isso, quase tudo vira matéria de julgamento da Suprema Corte Brasileira. Essas Suprema Cortes, né, as cortes superiores, elas sempre têm um componente político. Isso é inevitável, acontece também nos Estados Unidos. Só que, às vezes, o componente político chega perto de 100% da indicação, né? Tudo bem, eu acho que isso faz parte do jogo democrático. O que a gente espera é que, apesar de terem sido indicados por motivos políticos, ainda assim, os ministros, os juízes, não deixem que o seu julgamento seja totalmente controlado pelo fator político, né? E outra coisa que a gente também espera dos tribunais é a autocontenção. O que significa isso? É o reconhecimento de que, em determinadas situações, o tribunal deve dizer: isso não é comigo, esse é um assunto que os políticos devem resolver, não é que o executivo e o legislativo, que foram eleitos com o voto da população, eles é que vão resolver isso. Agora, essa postura, ela requer muito bom senso, preparo intelectual, consciência cívica e, principalmente, que tem a ver com o assunto aqui, imparcialidade. Pavinato. Bom, Lewandowski foi o primeiro ministro indicado pelo Lula, se não me falha a memória, ao STF. Desse embate que nós estamos vendo hoje, parece que o Pedro Serrano já foi esquecido. Nós temos o indicado pelo Lewandowski, que é o Manuel Carlos de Almeida Neto, que é mais novo que o Cristiano Zanin. O Cristiano tem 47, o Manuel Carlos tem 43. Cristiano Zanin, ele é afilhado do Lula
Dantas, é afilhado de casamento. Lula e Marisa Letícia são padrinhos de casamento do Cristiano Zanin. E temos a jurista, a mulher preta indicada pelo Instituto Prerrogativas, que também tem um currículo invejável. Desses 3 que estão em pauta, se o critério é o notável saber jurídico, apesar de o fato do Cristiano, na minha opinião de advogado, ser um dos maiores advogados do Brasil, ele não cumpre os critérios de notável saber jurídico que o Manuel Carlos de Almeida Neto tem e a jurista apresentada pelo Grupo Prerrogativas tem. Aliás, o currículo Lattes, que é o currículo acadêmico e de contribuição à ciência jurídica no país mais extenso, é do professor Manuel Carlos de Almeida Neto. Mas a questão é a seguinte: esta é uma decisão do Lula e quem vai sabatinar é o Senado. Se o Senado quiser tomar uma atitude ética, uma atitude honesta, uma atitude republicana, ele vai sabatinar direitinho. Quem não sabe sabatinar, cerquem-se de bons assessores para fazer uma bela de uma sabatina. Afinal de contas, o indicado, se não estiver a contento do Senado, se não tiver o notável saber jurídico, ele pode ser descartado. A escolha pelo presidente não é uma condenação. Basta que o nosso senador, os nossos senadores, aliás, ponham a mão na consciência, tenham vergonha na cara e façam o seu trabalho.